Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, né, vamos falar hoje sobre uma obra emblemática, né, da segunda geração do modernismo na prosa, né. Viemos falando que essa prosa modernista, né, da segunda geração é uma prosa muito ligada às questões sociais, né, às problemáticas sociais, né, aí a questão da seca nordestina, né, os migrantes, né, na verdade, os retirantes, né, os problemas com a política local, né, ainda dominada por fazendeiros, né, os famosos coronéis, né, que governavam brutalmente, né, com certa violência nessas paragens, né? Isso não aconteceu somente na literatura nordestina, né, mas na literatura brasileira como um todo, né? Tanto que nós temos representantes aí de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, né, que vão entrar, portanto, nessa segunda geração com essa mesma perspectiva, né, uma temática mais voltada para as questões sociais. Por isso, né, esse grupo, né, ficou chamado também de neorrealista, né, porque tem por base o realismo praticado ali no final do século XIX, ou seja, né, um resgate, né, da tradição, né, de certa forma, né? Então, já calcado nas conquistas modernistas da primeira fase. Portanto, eu trouxe uma obra, né, para a gente discutir aqui, para vocês terem uma noção, né, de que temática, né, e quais assuntos são abordados ao longo, né, dessa obra e, de certa forma, nas obras também da prosa da segunda geração. Bom, então de que obra nós vamos falar? Nós vamos falar, portanto, né, de Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Até na aula passada eu comecei a falar um pouquinho, mas falei, vamos esperar um pouco, vamos deixar para a hora certa, né? Então a hora certa é agora, né? Vamos falar desse livro, né, de uma obra do Graciliano Ramos. Vidas Secas é um romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938. A obra faz parte da segunda fase do modernismo, geração de 1930. E aqui, né, um pequeno resumo: o livro aborda a pobreza e as dificuldades da vida do retirante no sertão nordestino, narrando as fugas de Fabiano e da sua família da seca. Então vamos aqui, né, Vidas Secas. O próprio título, né, já é muito simbólico, né, porque faz uma analogia aí, né, com o próprio espaço, né? É interessante que essas obras regionalistas da segunda geração, o espaço ele também acaba sendo uma personagem, né? Porque ela vai intervir fortemente nas ações, no comportamento, né, do outro ali, né? Então a gente está falando aqui da Caatinga, né? As pessoas sabem que a Caatinga, né, no interior dos estados nordestinos, né, Graciliano Ramos, ele é alagoano, né, da cidade de Quebrangulo, então conhece bem, longe do litoral, né, conhece bem a realidade, portanto, dessa flora, né, desse ambiente, né, desse ecossistema, a Caatinga. E a gente sabe que durante esse período, o início, né, do século XX, né, e isso se prolongou também durante todo o século XX, inclusive, né, agora no século XXI também, é a questão da seca, né, no Nordeste. O Nordeste é um território, né, uma região que sofre muito com essa questão da falta de chuva, né? Então, o Graciliano Ramos vai contar justamente isso, né? Uma família de retirantes, né? Ou seja, aquela pessoa que se retira, que procura um lugar com melhores condições de vida, fugindo da seca, né, na Caatinga. Então já é uma família extremamente pobre e sua miséria tende só a aumentar, né, justamente devido a essa personagem, né, o clima, né, a seca, a Caatinga, né? Então Vidas Secas, né, a gente vai perceber também que as próprias personagens, né, a vida delas era uma vida muito simplória, muito simples, né? Então, portanto, seca,
né, de oportunidades, de esperanças, de uma tentativa, né, de afetiva, né, tudo isso faltava para aquela família, portanto. Então, vamos lá para o livro. Aqui eu trouxe um resumo, né, um resumo da obra, para facilitar aí para vocês. Então, diz assim, né? Fabiano, sua mulher e os filhos fogem da seca no Nordeste, no sertão nordestino, até encontrarem uma fazenda abandonada. Sem condições de continuar a viagem, eles se instalam nela. Poucos dias depois, a chuva chega ao sertão. O dono da fazenda aparece, Fabiano é contratado como vaqueiro. Durante este período, Fabiano é preso, sua esposa, Sinhá Vitória, sonha com uma cama de amarração de couro, o menino mais velho pergunta sobre palavras e o menino mais novo tenta montar em um cabrito. É um resumo peculiar, assim, né? Eu tentei pegar elementos que são chave, né, no processo da leitura e compreensão, né? Então, vou explicar aqui. O Fabiano ele é preso, né, erroneamente. Ele está em uma festa realizada na cidade, essas festas, né, populares de santo, né, quermesse, e ele, de certa forma, tem um atrito, né, com um certo cidadão ali da cidade, sem saber que esse cidadão também era ligado à polícia. Então, ele é preso, né, e, e o pior, né, para ele, ser preso foi ruim, mas o lamento dele maior é o fato dele não poder argumentar, né, a ponto de se livrar da cadeia. Né? Faltou a ele uma explicação. E isso é algo que vai ser frequente na obra. Né? O Fabiano ele valoriza muito a questão da educação, do conhecimento, né? Então ele se pune por isso, por não ter tido essa oportunidade de estudar, de aprender, né? De expressar-se através da palavra, né? Então ele está com os pensamentos, né, presentes ali nele, só que ele não consegue verbalizar isso. Então é o momento até que entra um aspecto interessante da obra, que é o discurso indireto livre, né? Que você não sabe se é o personagem, se é o narrador quem está falando naquele momento, né? Falando, pensando naquele momento, né? E aí depois vem assim a Vitória, que é a esposa do Fabiano, né? O sonho da vida dela é ter uma cama de amarração de couro, né? Ou seja, eles dormiam em cátares, né? Que é uma esteira jogada no chão, né? Eventualmente em redes, mas o sonho dela é ter uma cama, né? Amarrada, né? Ali com tira de couro, ao invés de ser um estrado de madeira, né? Um estrado de couro para ser macio e ela dormir longe do chão. Então você perceba, né? A simplicidade, né? Das ambições, né? Dessa pessoa. Né? É uma ambição muito simples, né? Ter uma cama. Né? Uma cama, nem uma cama de colchão, ela não pensou isso, uma cama de amarração de couro. Simples assim. Né? O Fabiano, ele tem também lembrei disso agora, né? Falando de sonhos, o sonho dele era ser como o seu Tomás da Bolandeira. Né? O seu Tomás da Bolandeira é uma figura, né? Uma personagem secundária, a gente vai falar um pouco dela depois, mas que tem uma influência grande no pensamento e no imaginário do Fabiano. Né? Aí o menino mais velho, ele começa, né, a se desenvolver um pouco mais, ele começa a fazer questionamentos, e isso irrita Fabiano. De vez em quando Fabiano dá umas pancadas nos meninos, né? Mas aí ele se pune também, né? Ele fala: por que você está sendo tão bruto? Né? Essa brutalidade, essa secura, né, fez de você também uma pessoa seca, sem afeto para com os próprios filhos, né? Tanto que os filhos nem têm nomes, né? Eles são chamados de o menino mais velho e o menino mais novo, né? Enquanto o menino mais novo, né, ainda mostra essa ingenuidade né, da infância na zona rural, né, cercado de alguns poucos animais ali, né, que eles tinham, faltavam tudo para eles, né? Mas mostra essa desenvoltura, né? Tanto ele quanto o menino mais velho, né? Buscando o conhecimento, buscando a experiência, né? Saber um pouco mais do mundo que os cerca. Afinal de contas, eles não tinham muito contato, ou contato quase nenhum, né? Com pessoas, eventualmente nessas festas populares que eles iam, né? Mas no mais era só eles, né? E como o Fabiano não era dado a palavras, assim a Vitória era um pouco mais comunicativa, né? Então os meninos
se ligavam muito a ela, né, e tinham certo medo e respeito pelo pai. Então, a vida de vaqueiro segue até a próxima seca, né, que os expulsa novamente. E a família deixa a fazenda e parte para o sul em busca de sobrevivência. E aqui é o que faz com que essa obra, né, do Graciliano Ramos, de certa forma, tenha um caráter universal, né, porque essa questão da imigração em busca de melhores condições de vida, isso é algo inerente no mundo todo. Desde sempre foi assim, né? A própria história humana, né, é calcada no andar, né, no vaguear, no procurar um lugar melhor para ficar. Né? Segundo as teorias aí antropológicas, né, o ser humano surge na África e ali ele se expande para o continente asiático, para o continente europeu, né, atravessa o Estreito de Bering, né, e depois vem a partir do norte da América, colonizando toda a América. Né? Então, é uma história de imigração, de andar, né, em busca de uma melhor qualidade de vida. E isso depois acontece aí fortemente ao final durante a Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí dentro do Brasil, né, a gente ainda percebe ainda esse macrocosmo, né, que é algo que aconteceu fortemente aí no final do século XIX, início do século XX, até meados do século XX, né? A própria cidade de Brasília, ali ela foi construída praticamente toda com mão de obra de imigrantes, né? Provenientes ou de São Paulo, ou provenientes do Nordeste brasileiro. Né? Então, nós temos uma história forte ligada a esse aspecto da migração. Bom, então o que estava rolando, né, durante o período em que essa obra foi escrita? Né? Então a obra ela foi escrita durante a década de 30, né, 1938, como nós vimos, período de grande turbulência política no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos viviam uma grande crise econômica e a Europa se recuperava do fim da Primeira Guerra. O Brasil era comandado por Getúlio Vargas, que em 1937 instalou o Estado Novo, um regime autoritário e anticomunista. Então, isso aqui, gente, que está falando no contexto histórico, tem um peso grande aí, uma relevância grande na vida do Graciliano Ramos, né? Também, e depois vai aparecer em outras obras, não particularmente nesta, né? É o fato, primeiramente, né, dessa turbulência política e econômica mundial. Né? Em 1929, os Estados Unidos, né, tem início a Grande Depressão, né, que é um período de derrocada econômica dos Estados Unidos, né, e isso teve um reflexo mundial. Né, a Europa saía da Primeira Guerra Mundial, né, ainda em crise, depois emenda aí, em 1939 com a Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil a gente tem, né, a implantação do Estado Novo, né, por Getúlio Vargas. Né, como diz aqui, é um regime autoritário, né, ditatorial e anticomunista. E é aí que tem uma influência forte na vida do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos era declaradamente comunista, fazia parte, né, do antigo Partido Comunista aqui do Brasil. Tanto que ele é preso, né, durante o Estado Novo, né, preso, enviado à cadeia, né, ele passa uma temporada, e depois, quando ele sai dali, ele escreve suas memórias, né, um livro autobiográfico e testemunhal, né, da sua temporada e as suas reflexões ali dentro da cadeia. Né? Esse livro é chamado de Memórias do Cárcere. Né? Então, Graciliano Ramos, né, ali está dizendo, era influenciado pelo marxismo, foi preso durante o Estado Novo e se filiou ao Partido Comunista Brasileiro em 1945. Ou seja, o que eu tinha acabado de dizer aqui para vocês. Né? Então, vamos lá. Voltando à obra, né, em Vidas Secas, Graciliano enfatiza como Fabiano é explorado pelo dono da fazenda, né, seu patrão rouba nas contas, cobra preços abusivos pelos mantimentos e juros altíssimos, ou seja, uma realidade que era comum àquela época. Né? Eu disse para vocês que essa questão, né, do grande proprietário de terra, né, acabar explorando, né, fortemente os seus agregados, né, as pessoas que trabalhavam ali nas glebas. Né? Então, a Fabiano é uma figura que representa, né, muito bem essa realidade, né, que o brasileiro, né, de pouca
de pouca instrução e de baixa renda, né, acabava sendo submetido aí sob, né, os mandos e desmandos desses coronéis, né? Enfim, então, no final, Fabiano foge da seca e da dívida que tem com seu patrão, né? Mesmo após trabalhar mais de um ano, ele continua sem nenhuma posse. Então, as influências ficam claras quando Graciliano retrata a miséria de Fabiano. Essa miséria torna o homem bruto e ele mesmo se vê mais como um bicho do que como um ser humano, né? Isso que é interessante. Dentro da obra do Graciliano Ramos, a gente tem uma figura, né, de linguagem, né, em que nós temos, né, às vezes, quando você tem um objeto inanimado, um animal que tem comportamento humano, sentimentos, né, humanos, a gente chama isso de prosopopeia ou personificação. Na obra do Graciliano Ramos, acaba diferente, né, o contrário disso aí. Os personagens humanos é que adquirem características animalescas, né, e isso é chamado de animalização da personagem, né? O Fabiano, como eu disse, ele tem dificuldade de articular as palavras, né? Ele emite muitos grunhidos, né? Como um bicho. Os meninos, né? Ele fala isso, os meninos criados livremente aí, como fossem bichos, né? Então tem essa pegada, né? De animalização na obra dele. É interessante isso, né? Porque é uma tendência também dessa literatura dessa época, né? O próprio Franz Kafka, né? O autor austríaco tem aí a metamorfose, né? Em que o Gregor Samsa, né? A sua personagem principal ali, de repente se vê transformado em um enorme inseto, né? Então aí também um processo de animalização. E a gente tem que verificar, né? Simbolicamente o que esses animais, o que esse processo significa para a compreensão da obra, né? Então, a condição do homem bruto faz com que Fabiano seja explorado pelo seu patrão e oprimido pelo governo. Mesmo que a miséria venha pelas condições da natureza, né, a seca, os homens se aproveitam dela em vez de ajudar aqueles que mais precisam, né? É muito próximo da nossa realidade, né, do momento histórico que a gente está passando no mundo também, né? Esse sistema, né, capitalista, esse sistema é, de certa forma, muito explorado. Não estou dizendo que o outro sistema seja melhor, né? Estou dizendo que esse é o que a gente vive, que a gente conhece, que a gente percebe essa exploração ainda do homem pelo homem, né? Não basta estar sujeito às intempéries da natureza, né? Ainda estamos sujeitos, né, à ação de alguns mandatários, né, que exploram fortemente a população. Bom, então, a corrente literária na qual ele se situa, né, a obra Vidas Secas, é um romance regionalista, faz parte da segunda geração do modernismo, também conhecida como geração de 30. Essa fase é caracterizada pela consolidação dos marcos da Semana de Arte Moderna de 22. A busca por uma literatura nacional, né, levou os autores a procurarem em suas regiões matéria-prima para suas obras. No caso de Graciliano Ramos, a fonte, né, foi o sertão. O livro é cheio de termos regionais e a escrita se aproxima mais da fala, né? Os temas sociais voltam para a literatura, que agora também tem o papel de denunciar a miséria e a exploração. Ou seja, tudo aquilo que nós já falamos, né? Uma escrita que me aproxima mais da fala do povo, né? Como é um livro de caráter regional, trará na sua linguagem, né? A linguagem também do sertanejo, né? Da região ali onde ele mora, né? E os temas, como eu disse anteriormente, são temas voltados para as questões sociais, né? Então, a maior liberdade formal também possibilita novas experiências na narrativa. Vamos ver quais são elas, né? Em Vidas Secas, observa-se isso nos capítulos que são soltos. Não há uma linearidade que une os capítulos, como costuma acontecer com os romances, né? Isso é interessante, né? O que chama-se de tempo psicológico, né? Ou organização em flashbacks, ou seja, o tempo ele vai, ele volta, né? Sem ter uma preocupação com essa linearidade cronológica, né? Do relógio, que o tempo sempre caminha adiante, tá? Então, a gente já falou aí, por exemplo, da questão do discurso indireto livre, né? Quando a fala, o pensamento, a fala do narrador ou da personagem se confundem,
né, que já é uma grande inovação dentro dessa obra, e agora a questão do uso, né, do tempo psicológico também, né, que também é uma característica da contemporaneidade, da modernidade. Aí mais uma característica marcante é o aprofundamento psicológico das personagens. Nesta obra, o autor retrata pessoas simples, mas com complexidades, tornando-as personagens profundas. Essa era uma preocupação do Graciliano Ramos para a construção de personagens. Aí pode ser tanto os personagens de Vidas Secas, como qualquer outra obra que ele tenha escrito, né? Angústia, São Bernardo, né? Eu tenho o Paulo Honório, o personagem lá, extremamente de uma profundidade, de uma complexidade gigante, né? Então, o Graciliano Ramos, ele, embora ele seja regionalista, né, tratar desses elementos regionais, ele também terá uma pequena vertente, né, do sua escrita, do seu pensamento, da sua forma de compreender o mundo, muito intimista, né? E vai trazer esses elementos psicológicos para a personagem, né? Por isso, os personagens são personagens com profundidade, com densidade, com humanismo, né? São mais próximos do ser humano, que é um ser tão complexo assim, né? Então, Graciliano Ramos consegue fazer isso também dentro do Vidas Secas e nas outras obras dele também, né? Aqui, para finalizar, as personagens presentes no livro, né, falar um pouco delas, já falei um pouco, né? Então, Fabiano é o pai da família, um homem bruto, que muitas vezes se confunde com um bicho, fala pouco e se comunica mais com grunhidos. É um homem bravo, né, com o coração perto da goela, porém respeita as autoridades. Respeita não, teme as autoridades, né? Ele tem medo das autoridades, né? Porque ele imagina a autoridade, ele tem um imaginário, né, que a autoridade é uma pessoa mais de instrução, né? E ele, sem instrução nenhuma, sem saber nem conversar, se comunicando por grunhidos, então ele tem um medo, né, de que e isso acaba se revelando depois quando ele é preso, né, que ele não consegue argumentar com essas pessoas e aí ele acaba, né, sujeitado a elas, né? Não é que ele era bravo, né? Ele era uma pessoa bruta mesmo nesse sentido, né? Ele não conhecia outra forma, só conhecia esta. Então, assim, a Vitória, a mãe, assim como o marido também não fala muito, né? Seu maior desejo é uma cama de armação de couro. Como eu disse para vocês, é a simplicidade, portanto, das ambições, né, nordestinas, ambições das pessoas que estão na mesma condição. Aos filhos. Os filhos, né, são simplesmente o menino mais novo e o menino mais velho, né? Atenção para o fato dos meninos, em momento algum, serem nomeados, como eu já disse anteriormente. Isso é mais um processo de animalização, né? Os meninos já são pequenos animaizinhos ali, coitados, que não, nem nome eles recebem. O primeiro tem mais admiração pelo pai e quer ser igual a ele. O segundo gosta mais das palavras, queria que seus pais falassem mais, fica mais perto da mãe porque ela não é tão bruta, né? É isso mesmo. A cadela baleia, né? A baleia é emblemática também, ficou muito conhecida, né, dessa obra, né? Ela é uma cadela, né, da família e a personagem que mais se assemelha a um ser humano. Então aí você tem o inverso, né? Enquanto os seres humanos são animalizados, a cadela é humanizada, justamente nesse elemento, né, da prosopopeia, da personificação. É a única personagem do romance que sente angústia e que, mesmo sem falar, sabe se comunicar melhor que os outros membros da família. E é interessante porque, ao final, né, acontece uma fatalidade aí com a cadela, né? Não vou contar esse finalzinho, não, vou deixar aí para vocês, né, ou lerem o livro, ou assistirem ao filme. Eu trouxe o link aqui para se caso vocês quiserem assistir, é bem legal. Então, os outros personagens, né, são menores. O Soldado Amarelo, né, que prende Fabiano injustamente, o patrão do Fabiano e o seu Tomás, que aparece nas lembranças da família, né? O seu Tomás era um homem abastado, inteligente, que lia muito. Porém, isso de nada lhe serviu quando a seca chegou e ele também teve que abandonar a fazenda. Mas, mesmo assim, ele era muito admirado pelo Fabiano, né, e pela família. No imaginário dele, era uma pessoa exemplar, né, ideal. Tá? Bom, a obra, né, o Graciliano Ramos apresenta com primor a miséria do retirante ao retratar os humanos como bichos e os bichos, né, como a baleia ali, como animais, como humanos. Fabiano se confunde como animal por ser bruto, se comunicar com grunhidos e está à mercê da natureza, da seca, da chuva, das intempéries, do sol e tudo mais, né?
Fabiano quer se revoltar contra as injustiças que sofre por parte do patrão e do soldado amarelo, porém, como um animal domesticado, aceita os maus tratos. As crianças seguem pelo mesmo caminho, sem educação, né, sem instrução aqui, né, aprendem como os pais como viver, ouvindo poucas palavras e levando muitos safanões. Já a baleia tem sonhos, se comunica com o seu corpo de forma mais eficaz que os humanos se comunicam com as palavras. Salva a família da fome no começo do livro, e o capítulo da morte, né, da sua morte, é um dos trechos mais bonitos da prosa brasileira. No início da retirada deles ali, ela consegue caçar um preá, né? A gente chama aqui em Goiás de piriá, ou porquinho da Índia, né? E aí essa caça consegue alimentar a família. Só que no final, né, a própria baleia ela é morta também, né? Ela também é assassinada. Né? Ia ser emocionante, né? Porque como ela tinha esse processo de humanização, né, ao ler, né, você também tem esse sentimento de perda como se fosse um ser humano. Né? Aqui eu trouxe 2 links muito interessantes aqui, pessoal. Vale a pena, né, vocês tiverem um tempinho aí, poderem assistir. O primeiro link é do filme, né, é um filme de 1963, né, Vidas Secas. E o segundo é uma animação, né, é um desenho animado do Vidas Secas. Ele tem, acho que 17 minutos, mais ou menos. É muito interessante também essa forma, né, de narrativa, né, chegar a essa interarte, né, entre o livro e o audiovisual. Então, vale a pena também poder assistir. Certo? Bom, pessoal, eu acredito ser isso, né, a respeito do Vidas Secas do Graciliano Ramos. É claro que uma obra desse tamanho, né, dessa qualidade, ela não se esgota, e a gente fez uma breve análise aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que seria, portanto, esse romance. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Sem mais para o presente momento, eu me despeço e até mais.